De volta com o CBN Maceió e a gente retoma aqui a conversa com o médico cirurgião cardiovascular com 50 anos dedicados à medicina. É o atual vice-governador de Alagoas, deputado estadual eleito e que amanhã será diplomado com os demais 26 deputados estaduais que foram eleitos este ano. Eu estou falando com o doutor Vanderlei. A gente conversava muito sobre a situação aqui da saúde, do Sistema Único de Saúde, o SUS. O doutor Vanderlei cumpriu um papel de extrema relevância na instituição do SUS aqui no Brasil. E falamos também sobre o ano de 2023, na condição de deputado estadual. O senhor sempre teve uma relação direta para com as pessoas, doutor. Seja a pessoa propriamente dita, aquela que está na mesa de cirurgia, ou que está no consultório, ou que está no dia a dia, seja com as pessoas relacionadas a essa pessoa propriamente dita, os familiares, por exemplo, que é de extrema relevância nessa relação. E parece-me que as pessoas, pelo menos do ponto de vista federal, essas pessoas não fizeram parte do alvo das ações. A gente ficou muito focado nas coisas macro e a pessoa é o elemento fundamental, é a célula máter de uma sociedade, de uma nação. As pessoas passam a ser também uma prioridade na sua atuação como deputado estadual a partir de 2023? Elias, eu passei a minha vida inteira cuidando de gente, né? Eu tenho 50 anos de medicina, né, mais a faculdade de medicina, então a maior parte da minha vida eu passei cuidando de gente, né? E esse sempre foi o foco, né? E a saúde pública é um desafio no mundo inteiro, né? O Sistema Único de Saúde, que você já falou, foi a minha geração, né, o movimento médico que ajudou a criar esse Sistema Único de Saúde, eu considero a maior conquista social da minha geração. E nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Muito difícil, né? Por quê? Porque nós tivemos uma transição epidemiológica muito grande. Eu fui secretário de saúde há 26 anos e o desafio nosso era as doenças infecto-contagiosas. A mortalidade infantil aqui em Alagoas era, acho que 90 por cada 1.000 nascidos. Era a maior do Brasil, né? Naquela época, nós, com o ministro Jatene e os secretários estaduais de saúde, nós elaboramos um plano de combate à mortalidade infantil, né? E hoje isso está próximo de 10 aqui em Alagoas. Então, isso foi a implantação do sistema, do Programa de Saúde da Família, né? O ministro Jatene veio aqui a Alagoas conosco, começamos, lembro como hoje, lá em Jaramataia, fizemos uma rodada lá pelo Sertão, que era onde isso era mais grave, né? E isso funcionou. Hoje a gente está colhendo o resultado. Mas nessa época, agora, a gente resolveu em parte isso, né? Porque as doenças infecto-contagiosas continuam sendo um problema. Vide agora a pandemia, né? E a falta de vacinação adequada, né? Aproveite aqui, vão vacinar os seus filhos. Mesmo você adulto, atualize a sua carteirinha de vacinação, né? Senão essas doenças voltam, recrudescem ou aparecem doenças novas. Mas nessa transição, a população envelheceu e o desafio hoje das novas epidemias são as doenças crônico-degenerativas, representadas por dois grandes grupos. As doenças cardíacas, né, e as doenças neoplásicas, os tumores, os cânceres, né? Então, a gente tem que se organizar para isso. Então, esse é um desafio fabuloso, né? Aqui em Alagoas, ainda hoje, né, uma pessoa para operar uma doença no coração, nós andamos para trás, né? Nós tínhamos uma unidade que a gente não deixava as pessoas esperarem mais de 3, 4 meses, né? Hoje isso demora um ano e meio, tem pessoas internadas esperando uma cirurgia. Esse foi o motivo principal da minha candidatura, da minha postulação. Porque nós sugerimos, o governador Renan Filho iniciou um hospital de cardiologia, né?
e o Paulo Dantas concluiu em tempo recorde esse hospital, que é o Hospital do Coração Alagoano Adib Jatene, que é geminado com o Hospital Metropolitano. Então é um desafio enorme colocar isso para funcionar em toda a velocidade que ele precisa, né? E o governador não tem medido esforços para isso, porque o Renan Filho acho que fez 5 hospitais, o Paulo 2, mas esse é o hospital, entendeu? É um hospital terciário e que já nasce abençoado, né? Com o apoio do INCOR, o Fábio Jatene, que é filho do homenageado, é o padrinho desse hospital, a Santa Casa de Porto Alegre, que é a melhor Santa Casa do Brasil, e o Procap, que é um hospital público aqui de Pernambuco, que é o maior hospital de cardiologia do Norte e Nordeste. Então, esses hospitais vão nos ajudar, né, a colocar isso para funcionar de forma plena o mais rápido possível. Então, esse é um dos motivos do meu mandato, né, um motivo principal, né, é fazer com que isso se torne uma realidade, que eu chamo de institucionalizar. Transforma isso num equipamento que os alagoanos se orgulhem dele, né? Nós inauguramos em tempo recorde, mas ainda temos alguns equipamentos que não foram possíveis chegar a tempo por conta da pandemia, que são importados, né? E essa dificuldade de chips, mas já agora o governador já autorizou a compra da hemodinâmica. Até janeiro a gente vai ter 2 aparelhos de hemodinâmica, né, que vão ser muito importantes, né, para a gente minorar isso. Mas esse desafio é grande, né, porque a gente tem que habilitar esse hospital para ter o financiamento dele, não é uma coisa pequena, né, para a gente ter a participação do governo federal, né, e me mexer, né, com o que eu chamo da minha rede de afetos, né, para a gente conseguir emendas federais, emendas estaduais, e ir atrás da iniciativa privada, né, para a gente prover os meios, né, para que as pessoas que já estão lá e as outras que vão ser chamadas a trabalhar lá, elas possam exercer o seu papel de atender com presteza os alagoanos, né, e com altíssima qualidade, né. E essas instituições que eu já falei, o INCOR, o Procap aqui de Pernambuco e a Santa Casa de Porto Alegre, elas vão ser cogestoras no sentido de nos dar suporte técnico para treinar recursos humanos lá, que eles possam ir para lá, que a gente mandar, ou eles mesmos virem aqui e passarem dias ou meses aqui, né, implantando novos procedimentos e técnicas, né, para que os alagoanos não sejam privados dele, não tenha esse atraso tecnológico. Então, esse é um desafio enorme, né? Mas também o mandato tem que ser dedicado às causas sociais, né? Por que não incorporar as doenças neoplásicas, né, para que a gente tenha um atendimento, para que as mulheres não apareçam com câncer já de mama, por exemplo, já no estágio terminal, né? A gente tem que se somar esforços para isso. E qualquer causa, né, das pessoas mais necessitadas que não faltam aqui. Nós já estamos recebendo alguns grupos aí que a gente quer adotar, né, incluí-los nas políticas públicas aqui do Estado, né. Eu espero, né, que eu possa realizar tudo o que estou pensando, né, né, que eu não sei se eu vou ser candidato de novo, né, mas nesse mandato a gente quer consolidar isso, né, e eu vou ter que me superar, né, como eu sempre fiz, né, de exercer a função de deputado estadual e continuar na medicina, né. Era essa a minha próxima pergunta. De 10 em 10 perguntas que eu estou recebendo aqui no celular, está perguntando se a gente acolhe o deputado e se despede já do cirurgião, ou tem um pouco mais de paciência, o cirurgião vai persistir. Nunca, não tenho como desistir da medicina, né? Porque ele entrou em mim e eu ainda hoje, né, eu tenho um papel importante na cardiologia brasileira, né? As pessoas ainda me contactam, né, para
pedir orientação, e aí, mas o meu foco é no meu país, né, que é Alagoas, né? Quer dizer, o Brasil é muito grande, né? A gente tem que dar uma contribuição nacional, mas eu me sentiria muito frustrado, né, se as coisas não funcionassem aqui no meu estado, né? E a gente tem que fazer as coisas, né, que gosta, né? E fazer para todos, né? Como é que eu posso... Teve uma época que nós paramos a cirurgia pediátrica aqui, porque no lugar que a gente trabalhava, fechou o atendimento SUS. Então eu falei, não vou atender mais ninguém. Como era que eu podia atender o filho de uma pessoa que tem uma condição social boa e não atender o filho da empregada doméstica dele? Como é que eu ia me sentir como ser humano? Então, daí surgiu a ideia, e o Ricardo César foi muito importante nisso, de criar a Casa do Coraçãozinho e resolver, em parte, o atendimento cardiopediátrico aqui em Alagoas, que ficou 4 anos sem atendimento, né? Então, a gente tem que fazer isso para todo mundo, né? Para você andar de cabeça erguida, né? Onde você chegar, as pessoas te respeitarem, né? Que você está usando a influência que você tem sobre as pessoas, né, para beneficiar as outras pessoas, não em benefício próprio. Então vai ser um desafio muito grande. Eu estava muito assustado, não, preocupado, né, de me organizar. Mas nós já fizemos um planejamento, reunimos amigos, pessoas de várias áreas que estão me ajudando a traçar um plano um plano de voo que a gente tenha começo, meio e fim, e que essas coisas que a gente for deixando, essas marcas, que depois é como um filho, você cria e depois ele vai andando sozinho. Então, o Hospital do Coração Alagoano é um filho, mas daqui a pouco ele tem que andar sozinho, né? Porque que você vai adotando outros filhos que você tem que dar mais atenção. A atenção que você tem que dar para um recém-nascido é muito maior do que um filho que já tem 10, 15, 20 anos. Então, eu estou muito motivado para isso, né? E consciente, né, das minhas limitações, consciente que eu tenho muita coisa a aprender, né? E consciente também que eu tenho coisas que eu posso ensinar também, né? Uma delas é essa capacidade de negociar, de buscar convergências, de respeitar as divergências, mas não tornar elas uma guerra. Mais à frente isso pode ser resolvido, não tem nada que não possa ser revisto na vida. A vida a gente está todo dia revendo quando chega em casa, quando acorda para começar o dia, né? O que é o objetivo da vida é a gente tornar a vida mais fácil para a gente e para as outras pessoas. Muito bem, doutor Vanderlei, então nós temos amanhã, no auditório do Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, a diplomação. Estarão por lá todos os deputados que foram eleitos, estaduais, os deputados federais, senador Renan Filho, governador Paulo Dantas, vice-governador Ronaldo Lessa, muito grande, né? Já foi governador por 2 oportunidades, ocupou praticamente todos os cargos na vida pública, volta, né, e sai de vice-prefeito de Maceió para vice-prefeito, vice-governador do estado de Alagoas. Ou seja, nós temos aí um ano de 2023 desafiador, uma pandemia que insiste em querer voltar, as pessoas, em um percentual ainda muito grande, que insistem em não querer tomar vacina ou não vacinar os filhos, ou mesmo não concluir o esquema vacinal. Um governo que sai, mas não deixa um planejamento da vacinação contra a Covid-19 do ano de 2023, uma série de problemas do ponto de vista do ajuste social, muita gente para lá da miséria, né? Muita gente passando fome. 2023 vai ser o ano da gente cuidar um do outro. Parece que esse vai ser o elemento fundamental do ano de 2023. Doutor Vanderlei, vai ser o ano de um cuidar do outro para que todos fiquem cuidados. Sim, esse é um grande desafio. Acho que o governo que está chegando, ele está com esse espírito plural, né? Eu estou acompanhando, né, de longe a montagem da equipe do presidente Lula, né?
E ele está sinalizando, né, um governo que não vai ter dono, não vai ter um partido que vai ser dono desse governo, né? E isso facilita, né, a reinstitucionalização do país, né? Porque o prejuízo que a gente tem, e tem muito prejuízo da área econômica relacionado à área social, a gente recupera, né? Mas o estrago institucional, eles às vezes é muito difícil, demorado para recuperar, né? Então, acho que o presidente Lula está se conduzindo com muita habilidade, né? E com muita resiliência, né? Para montar, pacificar o país, né? Focar a nossa energia nos problemas do país, que são muitos, na educação, na saúde, na geração de emprego e renda, né? A reforma tributária, que já ouço falar há mais de 30 anos, e fiscal, né? Para que a gente tenha um país mais justo, né? Para que você não tenha brasileiros de primeira e de segunda classe, né? Para que os impostos sejam pagos de forma equitativa, né? E que não inverta, né? Que os mais pobres financiem os mais ricos. Então, eu estou muito otimista com esse momento que vai, né? E não... Às vezes as pessoas ficam assustadas, né? Mas eu tenho uma frase que eu ouvi do professor Zerbini, quando nós fomos fazer transplante de coração, eu fiquei muito preocupado, né? E compartilhei com ele que aquilo era muito difícil. Aí ele me serenou assim: meu filho, o que é fácil já está feito. Só sobram as coisas difíceis. E as coisas difíceis e complexas você não resolve sozinho. Você vai precisar de outras pessoas que você vai compartilhar, e aquilo que é um problema enorme, se cada um resolver um pedacinho daquele quebra-cabeça. Não, está resolvido o problema, né? E foi assim que nós, aqui de forma inovadora, né? O Nordeste aqui entrou nesse circuito de transplante de coração, foi o terceiro estado a entrar nesse desafio, né? Quebramos um paradigma, né? Temos o transplantado mais longevo, né, do país. É o campeão. O Chico está indo para 34 anos. 34 anos. Com certeza é um dos mais longevos do mundo. É um dos mais longevos do mundo, né? Porque ele foi operado também muito jovem, né? Com 17 anos. Né? E quando você opera uma pessoa já com 60 anos, né? Ela vai morrer pelo próprio ciclo de vida, né? Nem de complicações relacionadas com o transplante. O Chico é um abençoado, né? É um símbolo dessa maneira de pensar, né? De compartilhar os problemas e descobrir soluções de forma conjunta, né? Então, o programa de transplante de coração aqui no Nordeste, ele não tem um dono, né? Ele teve várias cabeças que se envolveram naquilo. Se tiver um dono, é o professor Teles aqui de Aracaju, né? Com quem eu passei o último final de semana em São Paulo, num congresso de cirurgia cardíaca pediátrica, né? Nós estivemos lá. É uma pessoa extraordinária, a capacidade dele de pensar e de decodificar esses enigmas. Bem, doutor Vanderlei, eu quero concluir aqui a nossa conversa sobre cultura. É uma outra paixão que o senhor tem, principalmente cultura local. Esse é um estado que tem um número de folguedos populares imenso, talentos que são maravilhosos, e o Brasil ele não foi muito gentil para com a cultura, principalmente para com essa regionalidade da cultura. A gente precisa ter um São João com cara de São João e não com a mesma cara que tem tido ultimamente. É o mesmo São João, são as mesmas músicas do Natal, a mesma música do Ano Novo, a mesma música, e não é só música, né? Nós temos os folguedos, temos as danças todas, é um leque muito grande, Alagoas é muito rico nisso. Elias, cultura é sobrevivência, né? Se você não preserva a sua cultura, você perde a sua identidade. Então, você fica uma pessoa muito frágil. E esse exemplo eu vi na cirurgia de coração, né? Os nossos pioneiros, doutor Adib, doutor Jatene, doutor Enio Búfalo, eles são excelentes cirurgiões. Mas o que distingue eles é que eles têm uma cultura forte de brasileiro, né? Eles
conseguiram fazer os equipamentos deles, esqueci de citar o meu amigo Braille, né? E isso deu uma força enorme para a cirurgia cardíaca nacional, né? Nesses últimos 10 anos, nós perdemos muito disso, né? Da desindustrialização da área biomédica, né? Nós estamos agora dependendo muito de importações, isso não é bom para o país. Então, a cultura é fundamental, né, para você manter a sua identidade. Isso que você falou, né? Temos que fazer um São João, mas um São João... com cara de São João, música de São João, de preferência. Pode ter um rockzinho lá Sim, escondido, mas é fundamental que a gente estimule isso, né? Que a gente estimule essas festas populares, né? Que as pessoas mantenham a identidade, né? E isso não nos torna melhor necessariamente do que os outros, mas nos torna diferentes. As pessoas nos veem com outros olhos. Não é por acaso, né, que os regimes ditatoriais eles começam a perseguir os artistas, os escritores, os pensadores. Isso é um desafio enorme, né? Mas a gente tem que lutar para que a gente não perca a nossa identidade. Então, antes de ser brasileiro, eu sou alagoano. E antes de ser alagoano, eu sou sertanejo. Muito bem. Doutor Vanderlei, prazer tê-lo aqui. Que vem, então, 2023. Vamos nos atracar com 2023. Que Deus nos ajude. Um bom Natal e um feliz Ano Novo para todos os alagoanos. Muito obrigado, Elias.